Nós falamos ao vivo, direto do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, de onde acompanhamos toda a movimentação desta tarde no Legislativo Mineiro. Reunião ordinária de plenário das 14 horas não foi aberta por falta de quórum. Mas eu converso agora com o deputado Coronel Henrique, do PL, o deputado que é o presidente da Frente Parlamentar em Defesa das Escolas Cívico-Militares em Minas Gerais. Deputado, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Maria Cláudia. É um prazer falar com os nossos ouvintes da TV Assembleia e com toda Minas Gerais. Prazer é nosso, deputado. Deputado, houve novidades em relação às escolas cívico-militares aqui em Minas. Uma nova resolução estadual sobre o assunto. Conta pra gente um pouco o que aconteceu. Maria Cláudia, eu vejo que esse tema, como é um tema muito novo, e até em conversas anteriores a gente sabe que é necessário um nivelamento, até para que as pessoas entendam o que são as escolas cívico-militares. Existe uma grande dúvida, existe uma grande confusão na nossa sociedade, porque as nossas escolas militares são escolas antigas. No estado de Minas Gerais nós temos 30 escolas militares, que são os nossos colégios Tiradentes, que são administrados pela Polícia Militar com excelência, e nós temos também 2 colégios militares do Exército, um em Belo Horizonte e um em Juiz de Fora. Então essas são as nossas 32 escolas militares do estado de Minas Gerais. São de gestão do Exército e das Forças Armadas. E o que são as escolas cívico-militares? Foi um programa que foi instituído pelo governo federal em 2019, que busca implantar esse modelo de gestão escolar em escolas já existentes da rede pública estadual e da rede pública municipal. E aqui nos últimos 4 anos, e agora nesse 5º ano do meu mandato, nós acompanhamos a implantação em Minas Gerais de 9 escolas estaduais que hoje estão implantadas nesse modelo de gestão, em que militares, que nós chamamos de veteranos, os militares aposentados das Forças Armadas, foram convocados para auxiliar na gestão escolar. Eles não entram na escola para ocupar o espaço nem do professor e nem do diretor. Eles entram como um suporte da gestão. Eu digo, Maria Cláudia, que não é um programa pedagógico, é um programa de gestão escolar. E essas escolas estavam funcionando muito bem, resultados muito animadores, principalmente com aquilo que a gente busca avaliar na educação, um dado concreto, que é o IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Nós temos a média dessas 9 escolas estaduais nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio. Essas notas do IDEB subiram de 3,8 em média para 5,4. Então, esse resultado do IDEB já deu sinalizações em tão pouco tempo que essa presença de cidadãos, de militares aposentados que durante 30 anos serviram ao Brasil como educadores. Eu falo que eu sou coronel do Exército e nós temos a oportunidade de receber anualmente nos nossos quartéis estudantes, jovens de 18 anos de idade que vão prestar o seu serviço militar. Então essa experiência desses homens que serviram ao Brasil durante 30 anos foram muito úteis nesse ambiente escolar, cuidando da segurança, cuidando da gestão, cuidando da disciplina, mediando conflitos com a família. Eu falo que eles faziam, Maria Cláudia, o socorro. As escolas pedem socorro, às vezes falta pessoal, às vezes, principalmente em áreas de vulnerabilidade social, com famílias desestruturadas, esses profissionais cooperaram com a educação. Mas a grande novidade foi que o governo federal, isso era um programa do governo federal, o governo federal decidiu revogar o decreto que regulava as escolas cívico-militares. Qual foi a consequência disso? Dia 31 de dezembro de 2023, há um mês atrás, os 90 militares que trabalhavam nas escolas do estado de Minas Gerais tiveram o seu contrato encerrado. Então, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação confere aos estados e municípios a prerrogativa para criar modelos de gestão escolar próprios. E aí, um trabalho nosso, desde quando foi anunciado pelo governo federal que iria encerrar o programa, nós levamos diretamente ao governador Romeu Zema, levamos ao secretário de Educação, e o governador decidiu que esse programa seria mantido, seria criado um modelo próprio no estado de Minas Gerais. E ontem nós tivemos finalmente
publicado no Diário Oficial do Estado, nós tivemos a resolução número 1, uma resolução conjunta da Secretaria de Estado de Educação e do Corpo de Bombeiros Militar, que cria o modelo próprio das escolas cívico-militares no estado de Minas Gerais, numa gestão compartilhada da Secretaria de Estado de Educação com o Corpo de Bombeiros Militar. Deputado, o que muda com essa resolução? Muda o modelo? Antes era um programa, um modelo implantado pelo governo federal. Agora é uma resolução, uma determinação do governo de Minas. Mudou alguma coisa? Essa resolução ela vem mudar alguma coisa na estrutura das escolas cívico-militares? A ideia é procurar aprender e utilizar as boas práticas daquilo que já estava dando sucesso, né? Eu falo que a grande mudança é que vão mudar as pessoas. E eu falo que uma escola, ela é feita de pessoas. Quando nós retiramos profissionais que já estavam há 2, 3 anos trabalhando na escola, nós temos uma preocupação muito grande e o governo do estado, ciente disso, hoje nós já temos 10 bombeiros fazendo uma capacitação desde ontem, se encerra amanhã, na Academia de Bombeiros, sobre a coordenação da Major Andiara, é uma major do Corpo de Bombeiros Militar, que faz parte do grupo de trabalho que vai implantar esse programa. E eu falo que nós temos que ser muito parcimoniosos quando tratamos de educação, né? O processo é um processo lento, nós temos que integrar, esses profissionais do bombeiro já foram selecionados e nós vamos procurar manter essa resolução, Maria Cláudia, ela busca, dentro das legislações estaduais, a convivência democrática na escola, paz na escola, segurança. Essa resolução foi muito bem fundamentada para mostrar que o bombeiro militar tem expertises próprias. Eles não participavam antes? Não participavam. Eles hoje, pela manhã, fez parte da capacitação, eles foram visitar a primeira escola cívico-militar implantada em Minas Gerais, que é a Escola Estadual Princesa Isabel, fica no bairro Aparecida, aqui em Belo Horizonte, dentro da favela do Sumaré. Essa escola, Maria Cláudia, quando eu fui lá em 2019 anunciar que ela foi escolhida para ser a primeira a receber o modelo, a então diretora, a professora Rita, estava falando da preocupação, como é que seria o aceite da comunidade. E eu fiz uma pergunta, eu falei, professora, quantos alunos hoje, 2019, tem matriculados nessa escola? Ela me falou, 650 alunos, deputado. E hoje, Maria Cláudia, essa escola tem 1.300 alunos matriculados e tem fila de espera. A aceitação da comunidade foi incrível pelos resultados, né? Pelo pertencimento ao ambiente escolar, pela organização, pela tranquilidade que os pais deixam seus filhos na escola. Nós sabemos hoje o problema que nós temos de segurança no ambiente escolar, o problema do tráfico de drogas. Então hoje, né, o meliante, o bandido, ele tem tantas opções de escola para cometer os seus delitos que eles não vão se instalar lá na frente de uma escola cívico-militar que sabe que tem ali a presença do Estado, não só os professores, mas existem ali também militares. E além de diversos outros sentimentos, ano passado e ano retrasado eu tive a oportunidade de ver na Avenida Afonso Pena, aqui em Belo Horizonte, no dia 7 de setembro, os colégios militares desfilando, o Colégio Tiradentes e o Colégio do Exército, e estava lá a Escola Estadual Princesa Isabel com seus alunos uniformizados, com uniforme próprio, muito parecido com o uniforme do Colégio Tiradentes, de alunos que não são dependentes de militar. Isso é muito bom esclarecer, é uma dúvida constante, as pessoas confundem e falam, poxa, mas essas escolas são para filhos de militares? Não. As escolas para os filhos de militares são as escolas militares. A escola cívico-militar é uma escola pública tradicional em que não existe processo seletivo, não existe nenhum tipo de restrição. O critério é o mesmo das demais escolas da rede pública, é a proximidade da residência, é o que a gente chama de zoneamento, né? O aluno é colocado na escola mais próxima da sua residência. Então, essas escolas são identificadas em áreas de vulnerabilidade social. Nós temos em Belo Horizonte 2, nós temos em Contagem 2, nós temos uma em Ibirité, uma em São João del Rei, uma em Três Corações, uma em Itajubá e uma em Santos Dumont. Então essas 9 escolas pioneiras agora vão receber esses nossos militares do Corpo de Bombeiros, que eu disse ao governador Romeu Zema que foi uma
feliz escolha do governo de Minas. Nós temos nos nossos bombeiros militares uma referência para todos nós, né? Eles têm uma missão constitucional toda própria de salvar vidas, de criar a mentalidade de prevenção no ambiente escolar. Então, esses 9 bombeiros que na segunda-feira, dia 5, já estarão na escola para receber os alunos e eles serão responsáveis por selecionar cada um deles mais 4. Então, cada escola vai receber, nessa primeira fase, 5 bombeiros militares. Então, nós teremos, nessas 9 escolas, 45 bombeiros militares reconvocados pelo Corpo de Bombeiros. Isso é importante que se diga, eles não são retirados da atuação do bombeiro, são bombeiros aposentados que são reconvocados de acordo com uma seleção do bombeiro para trabalhar no ambiente escolar. Então, eu estou muito feliz nesse primeiro dia, né? Hoje participamos aqui pela manhã da abertura dessa legislatura, com a presença do governador, com a presença do nosso presidente da Assembleia, deputado Tadeu Martins. E nesse primeiro dia, nós iniciamos com essa excelente notícia de uma luta que no último ano de 2023, Maria Cláudia, foi muito desanimador verificar que o governo federal fez a opção por encerrar esse programa que estava dando tão certo, sem consultar a comunidade, sem consultar os estados, mas, felizmente, a nossa legislação permite que o governador faça essa opção por criar esse modelo próprio. Deputado, os 90 militares que trabalhavam anteriormente no projeto, eles saíram, houve troca de toda a equipe? Eu até para deixar claro, esses outros 90 militares do programa federal, como era um programa federal, eles pertenciam ao Exército, Marinha e Aeronáutica. Então, esses militares, Maria Cláudia, quando eles retornam para a atividade, já que eles estão aposentados, existe a terminologia militar é uma prestação de tarefa por tempo certo, chama PTTC. Esse militar passa a receber uma gratificação de 30% do salário que ele tem como aposentado e retorna para trabalhar. Então, todos esses 90 foram dispensados. Nenhum deles está presente mais em nenhuma das nossas 9 escolas estaduais. Se o governador Romeu Zema não tivesse tomado essa atitude de, a tempo, ontem ter publicado isso, nós não teríamos como, na segunda-feira, dia 5, colocar esse militar do Corpo de Bombeiros para mostrar para a comunidade escolar que o programa continua. Mas agora, continua agora com a Polícia Militar e os bombeiros. Não, bombeiro militar. A Polícia Militar não, só o bombeiro. Então, só nesse primeiro momento, só o Corpo de Bombeiros Militar, até porque a polícia já tem a sua atribuição nos 30 colégios Tiradentes existentes no estado. Então, fez-se uma opção por fazer essa gestão compartilhada com o bombeiro. E isso é muito bom que a população que nos ouve, eu falo que a gente está sempre tão acostumado a discutir esse tema. Eu que durante 23 anos, Maria Cláudia, eu fui professor na Academia Militar das Agulhas Negras, lá em Resende, no Rio de Janeiro, onde o Exército forma os seus cadetes. O meu filho se formou no Colégio Militar de Belo Horizonte e eu fui aluno da Escola de Administração do Exército. Então, eu falo que eu tenho as 3 vertentes do ensino militar. Eu fui professor, aluno e pai nesse sistema. Então, eu vejo que a nossa sociedade conhece muito pouco. Cria-se uma visão do militar opressor, de uma visão espartana, e não. Quem está na escola hoje são militares que passaram 30 anos nas Forças Armadas, já estão fora da atividade, eles não usam mais armas, né? Eles vão para a escola, todos pais de família, alguns avós. Então, assim, a experiência que eu tive vivenciando essas 9 escolas estaduais de Minas Gerais é que esses militares são um suporte. Eu falo que eles são coadjuvantes para permitir que os nossos diretores, os nossos professores e principalmente os alunos e a família brilhem, que a escola funcione na sua totalidade, com o professor tendo a tranquilidade para exercer a sua cátedra. Porque hoje o professor, às vezes, ele não dá conta, com tanta indisciplina, com tanta desorganização. Então, os resultados do IDEB demonstram o sucesso do modelo cívico-militar e temos a certeza que Minas Gerais será referência pela introdução nesse ambiente desse profissional tão capacitado, tão humano, que é o nosso militar do Corpo de Bombeiros. Eles vão, eu falo e brinco com eles que assim, o que era bom, eu tenho certeza que Minas Gerais vai conseguir melhorar.
Deputado, e alguma previsão de aumento do programa? Continua, então, as 9 escolas vão continuar o programa, né? Há alguma previsão de aumento? Como é que está? Você sabe que é o meu sonho, né, Maria Cláudia? Nós, em conversa com o governador Romeu Zema, nós mais ou menos traçamos um paralelo e ele disse, né, me confidenciou que ele tinha muita vontade que em cada cidade que tivesse mais de 30 mil habitantes, tivesse uma escola cívico-militar. E fica também uma informação, Maria Cláudia, até porque foge um pouco dessa conversa sobre o Corpo de Bombeiros Militar, nós também temos escolas estaduais. Além das estaduais, nós temos escolas municipais cívico-militares. E esse programa foi encerrado, vou dar um exemplo aqui, da Escola Municipal Hilda Carneiro Leão, em Uberlândia. Essa escola, os militares das Forças Armadas ficavam à disposição da prefeitura. E os militares foram também demitidos. E como é que o prefeito vai fazer se ele não tem o Corpo de Bombeiros Militar à disposição dele? Então nós conversamos, tentamos ver se o Corpo de Bombeiros conseguiria ir para a escola municipal e não foi possível nesse momento. Então, hoje os prefeitos e o prefeito Odelmo lá de Uberlândia tomou a decisão de continuar com a escola cívico-militar. E aí criou-se uma importante alternativa, que é a participação do terceiro setor, a participação de organizações civis, de ONGs, que fazem essa gestão em parceria com a prefeitura. Nós temos em Brasília a Associação Brasileira do Ensino Cívico-Militar. Essa associação, ela faz um edital, ela contrata militares como funcionários da associação e coloca esses militares na escola municipal. Fazem um termo de cooperação técnica entre o prefeito e a sociedade, a associação, e em Uberlândia aconteceu isso. Todos os, acho que lá são 10 militares que foram demitidos pelo governo federal, vamos dizer assim, eles foram recontratados pela ABMIL. Então a escola municipal vai continuar com os mesmos anteriores, mas num mecanismo diferente. É uma possibilidade para o estado de Minas? É. Sabe por quê? Porque nós temos um problema. Nós não temos um efetivo tão grande de bombeiros para cobrir toda essa necessidade. Eu falo que hoje, se nós fizermos um levantamento aí, todo município ia querer ter uma escola dessa. E nós não temos tantos bombeiros militares aposentados assim para ocupar, por exemplo, 853 municípios de Minas Gerais. Então, é um desafio. Eu digo que nós precisamos, mais uma vez, repito, todo o programa, quando é implantado, ele passa por transformações. Eu acho que o planejamento foi fundamental. Isso que aconteceu ontem, Maria Cláudia, não foi de uma hora para outra. Isso desde o mês de julho. Nós já fizemos tratativas com o secretário de Educação, o Igor, com o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, o coronel Erlon, e isso está sendo muito bem pensado. Estabeleceu-se um grupo de trabalho do Corpo de Bombeiros Militar, eles estão visitando as 9 escolas, porque isso é muito importante. Eu falo que a passagem de função é muito importante, a experiência, as boas práticas do que esses militares vivenciaram nessas escolas e, principalmente, né, as famílias que nos ouvem. Hoje nós temos aproximadamente nessas 9 escolas mais de 10 mil famílias ansiosas pela continuação do programa. Nós tivemos informações que esses militares foram, quando participaram da despedida, foi uma tristeza nas escolas, as crianças chorando. E nós aqui na Assembleia, e já fica esse anúncio, nós iremos fazer, ainda está para confirmar o local, mas provavelmente no próximo dia 20 de fevereiro, na Comissão de Esporte, Lazer e Juventude, que é uma comissão que trata dos temas da juventude, nós vamos entregar voto de congratulações para todos esses veteranos que durante esse período implantaram e trabalharam, serviram ao povo de Minas Gerais nessas escolas. Por quê? Porque quem modifica a qualidade e o resultado da educação não está trabalhando só para as pessoas que frequentam aquela escola. Trabalham para a sociedade que recebe um aluno mais capacitado, com mais aspirações, né, um cidadão mais consciente, que nós precisamos de qualificar, principalmente na educação básica. Hoje nós vemos uma inversão de investimentos, o governo federal fazendo um grande investimento no curso superior e faltando investimentos na educação básica. Minas Gerais, com o programa Trilhas de Futuro, que
privilegia aí os alunos de ensino médio, agora dando esse exemplo da valorização da qualidade da educação básica. E não sou eu que estou falando isso, quem falam isso são os números. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica foi um ranking criado em 2007 para qualificar as nossas escolas. E as escolas cívico-militares de Minas Gerais deram essa resposta e continuarão, sem dúvida nenhuma, respondendo à sua pergunta. Vamos ampliar as escolas cívico-militares com o apoio da população mineira. Deputado Coronel Henrique, muito obrigada pela sua entrevista. Um ótimo ano legislativo também para o senhor. Hoje de manhã a gente abriu aqui a sessão, houve uma sessão solene, uma reunião solene aqui na Assembleia Legislativa, no plenário, de abertura dos trabalhos de 2024. Então, um ótimo ano para o senhor. Maria Cláudia, muito obrigado e eu posso dizer com certeza absoluta. Eu começo esse meu ano com o pé direito falando do tema que é não só a bandeira do meu mandato, é uma bandeira de vida levar educação de qualidade para as nossas crianças, para a juventude mineira. Muito obrigado e nada resiste ao trabalho.